Bom, queridos, eu tenho tratado nesses últimos dias, eu venho falando sobre os temas relacionados à falsa igreja. Essa mesma aí que está na Terra há 2000 anos e que tem desdenhado do sangue de Cristo. Lá eles ensinam em suas doutrinas que Jesus Cristo, por exemplo, não venceu o pecado, porque eles pregam o pecado. Eles dizem que o pecado permanece no mundo. Eles dizem que Jesus não tirou a lei de Moisés. E seguem cumprindo e se tornando filhos da maldição, filhos do diabo, cumprindo a lei de Moisés. Dizem e ensinam em suas doutrinas que o inferno é algo espiritual e é para sempre, dizendo que Cristo não venceu a morte e nem a sepultura, que no caso seria o inferno. Ensinam que o diabo é um ser espiritual e que esse diabo mede forças de igualdade com Deus para levar a sua alma, a igreja do Senhor Jesus, para esse suposto inferno antibíblico. Então, nesses últimos dias, nós estivemos tratando dessa igreja, da igreja falsa. Então, se existe uma falsa, existe também, claro, a verdadeira. Como Paulo descreveu aí em Hebreus capítulo 12, versículo 23 e 24, que diz: "E para a congregação dos primogênitos no céu, e para Deus, o juiz de todos, e para os espíritos dos justos feitos perfeitos, e a Jesus, o mediador da nova aliança." Esse texto está tratando da verdadeira igreja. E hoje nós vamos falar da verdadeira igreja. A igreja que o Senhor, a igreja dos escolhidos de Deus. Vamos conhecer características de uma verdadeira igreja. E vamos ver estas características que a identificam como verdadeira. E vocês estão preparados para o que vocês irão ouvir? Graça neles e em nós também. Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Me chamo André Pimentel e mais uma vez estamos juntos com os abençoados. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, aproveite a oportunidade, abençoado. Por quê? Porque eu tenho certeza que essa palavra ela vai te trazer benefícios, nem que seja o benefício de pensar. E quando você ouve algo que você nunca ouviu, geralmente desperta, né? Desperta você a buscar na palavra, ainda que seja para criticar ou refutar essa palavra, porque eu sei que essa palavra tem muitos críticos. E olha, já deixa aí o seu like, claro, se você amar, compartilhe essa mensagem e também deixe seus comentários. Pode ser comentários elogiosos, estamos aqui para receber elogios, estamos aqui também para receber crítica, desde que as críticas sejam críticas construtivas e não abusivas, como eu tenho visto aí de alguns abençoados, que essa semana mesmo eu tive que excluir aí 2 do canal, porque não paravam de falar besteira. Mas pode botar lá a tua dúvida, pode botar a sua contestação contra aquilo que nós falamos, porque essa palavra ela veio para isso mesmo, ela veio para mexer, ela não pode ser mais uma. Não, ela veio fazer a diferença. E se você deixar essa palavra, ela vai te alcançar e vai fazer o que Deus predestinou ela para ser feita na sua vida. E aí nós chamamos ela a palavra da igreja, a igreja dos justos feitos perfeitos. E conforme eu falei, ninguém vem a esse canal aqui para ver o André. Todos vêm a esse canal para ver a pregação que sai desse canal, que é a pregação de Jesus Cristo. Então vamos começar lendo, abençoado, lá em Romanos, capítulo 16, versículo 25. Romanos, capítulo 16, versículo 25, que diz: "Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho." Então notem que Paulo ele estava falando de um evangelho específico. Tanto é específico que ele fala, olha, segundo o meu evangelho, que foi confirmado por quem? Pelo próprio Deus, que é poderoso. E aí diz ali, e a pregação de Jesus Cristo. É por isso que você vem a esse canal, porque a pregação aqui não é do irmão André. A pregação, quem vos prega, é Cristo ressuscitado, conforme a revelação. Muitos, quando ouvem, às vezes, eu falar que a pregação quem faz é o próprio Cristo Jesus, riem, né? Porque não tem a revelação. Mas aqueles que foi revelado sabem do que eu estou falando. Uma outra nota importante, esse evangelho de Paulo não foi dado por homem, e sim a ele foi revelado.
De que foi revelado Paulo? Do mistério que desde tempos eternos esteve oculto. Então nós falamos de palavra revelada. Nós falamos de uma revelação que foi dada ao apóstolo Paulo naqueles dias, e hoje Deus está despertando a sua igreja através desses mistérios revelados. Então é o mesmo que Cristo estivesse inspirando a Paulo e dizendo: olha só, Paulo, escreve aí, para que essa igreja seja considerada como verdadeira, tem que ser segundo o evangelho. Então, amados, essa é a primeira característica da verdadeira igreja. Ela tem que ser revelado, o mistério tem que ser revelado. Então, Paulo, ele revela que existe um segredo que estava oculto e que foi confirmado por Deus e agora é manifestado. Então, aqui nós notamos a principal, talvez a principal característica da verdadeira igreja. Ela tem que estar baseada no evangelho da incircuncisão. Na época de Paulo, a graça de Cristo. E nos dias de hoje nós chamamos evangelho do reino. Por que nós chamamos evangelho do reino? Porque hoje se manifestou em nós aonde? Em seu reino. E este evangelho chegou a Paulo, como a nós também, por revelação. Então a igreja verdadeira, primeiro ponto ela tem que ser revelada. Olha, amados, e uma das primeiras revelações que nos chega quando nós chegamos do sistema religioso é saber que toda a Bíblia, os 66 livros do protestantismo, como os 74, se não me engano, ou 73 do sistema católico, toda ela não pode ser considerada evangelho. Não é. Agora, você quando chega aqui, você é revelado a isso. Quando você estava na falsa igreja, não. Você tinha de Gênesis e Apocalipse como evangelho. Então essa falsa igreja, por não ter essa revelação, eles pregam o quê? Pregam toda a Bíblia. Eles não sabem distinguir o velho do novo pacto. Trazem todo o contexto do Antigo Testamento e aplicam nos dias de hoje e chamam isso de evangelho. Isso é loucura. Por exemplo, pegaram a história de Jesus de Nazaré, narrada nos livros de Mateus, Marcos, João e Lucas, que foram livros bastante mexidos, principalmente ali no segundo século cristão, muito mexido. Eu tenho falado isso nesses dias. Eu tenho vídeos aqui no canal em que eu mostro que houve uma subversão. Isso não é difícil de pensar. Por quê? Porque naqueles dias eram tempos rudimentares. Fazia-se uma coisa e aquilo ali ficava em oculto. E a primeira coisa que esse sistema religioso fez foi colocar toda a Bíblia em latim, uma língua que foi inventada por essa igreja. Então era fácil tirar e retirar o que fosse necessário para eles dar base à doutrina deles. Será que é difícil pensar isso? Hoje em dia não. Hoje em dia já é mais difícil mexer na Bíblia. E mesmo assim tem gente que mexe. Veja, vocês conhecem o Thales, um cantor muito famoso aí no meio gospel. Ele tem uma Bíblia só do Thales. Bíblia segundo o Thales. Existe hoje uma igreja, a Igreja da Batista da Lagoinha. Ele tem a Bíblia deles, sabia? Bíblia da Igreja Lagoinha. A Universal do Reino de Deus também tem uma Bíblia só deles. E todas estas Bíblias de Araque, elas dão forças ao quê? Aos ensinos deles. Elas não estão comprometidas com a verdade histórica. E nós viemos trazendo esses dias verdades históricas que estão sendo descobertas pelos cientistas. E eles ficam alarmados, dizendo, não pode, que não pode, abençoado. Antigamente um papiro, que era o papel, na época era papiro, aquilo ali com o tempo se desmanchava, então era necessário passar para outro papiro e alguém reescrever a história, e alguém poderia acrescentar, sim ou não? Existem histórias que o próprio papado mandou alterar a Bíblia. E quando eu estou falando isso, eu não estou negando o evangelho. Houve um evangelho dado aos discípulos de Jesus de Nazaré. Mas esse evangelho, que essa falsa igreja tomou posse, era para ir até o dia do juízo final ali para os israelitas, que foi na grande guerra entre romanos e israelitas, ali perto do ano 70. Hoje, o evangelho da verdadeira igreja se encontra de Romanos a Hebreus, e que Paulo chama de meu evangelho.
o evangelho da incircuncisão, o evangelho que não é segundo os homens. E sabe por que o evangelho não é o evangelho segundo os homens? Porque esse evangelho só tem acesso por revelação. É esse que pregamos, é esse que é o evangelho da verdadeira igreja, a igreja dos justos feitos perfeitos. E da mesma maneira como os discípulos de Jesus de Nazaré não foram chamados para entender o evangelho dado a Paulo, que Pedro disse em sua carta, Paulo fala coisas difíceis, eles não foram chamados para receber. Esse evangelho que nós pregamos e que os irmãos do sistema religioso eles dizem, é difícil de entender e nos chamam o quê? De hereges. Ora, eu nunca ouvi ninguém falar isso, é uma tremenda heresia. E assim também naqueles dias foi feito com Paulo. Paulo foi considerado como herege pelos judeus e também pelos discípulos de Jesus de Nazaré. Tanto que eles ficavam espiando Paulo. Paulo foi a Jerusalém e falou assim, eu falo isso para os gentios. Ah, tudo bem, Paulo. Deram tapinha nas costas de Paulo, apertaram a mão de Paulo. Então, Paulo, você vai aos gentios e nós ficamos aqui com os remanescentes de Israel. Mas você vai ver lá, entrando para espiar o que Paulo estava fazendo. Está lá em Gálatas, é só ler o livro de Gálatas. E esse negócio desses discípulos espiarem Paulo os levou à apostasia. Porque não era para os discípulos se intrometer com Paulo. Essa apostasia foi o que se manifestou naqueles dias, que culminou na morte de Paulo. Amados, olha, quando Paulo morreu, começou uma apostasia muito grande na terra. Muito forte. Paulo disse que penetrariam lobos vorazes. Vamos acompanhar esse texto? Eu gosto muito dessa passagem de Paulo, em que Paulo fala de sua morte. É tremendo. Vamos ler, abençoados. Diz, portanto, no dia de hoje, Paulo estava perto da sua morte. Vos protesto que estou limpo do sangue de todos. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que, depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão ao rebanho. Versículo seguinte agora. E que dentre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas. Está aí. Entrou ou não entrou? Mexeram na história de Jesus de Nazaré. Para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aí, amados, depois disso começou a apostasia. E hoje estenderam essa apostasia. Está aí essa falsa igreja, com um evangelho falso, que por causa destes ensinos geram crentes fracos e falsos. Por isso que nós hoje nos levantamos com esse evangelho, o evangelho da verdade, o evangelho dado à igreja do Senhor. E esse evangelho é revelado. E dizemos, por exemplo, que o pecado deixou de existir com o fim da lei de Moisés. Findou-se a lei, acabou o pecado. Porque pecado é a transgressão dessa lei. Mas a falsa igreja disse que não é pecado, que o pecado continua no mundo. Pecado é a transgressão da lei da igreja. Pecado é a transgressão que fala o líder. Pecado é você não seguir as normas do Papa. Por que falam isso? Porque se apegaram aos que diziam, ao que diziam os apóstolos de Jesus de Nazaré. Porque João disse que aquele que diz que não tem pecado já é um mentiroso. Não é assim que eles falam? Quando nós falamos que não temos mais pecado, ele fala, vocês são mentirosos. Por quê? Porque eles seguem o evangelho dos discípulos. Paulo dizia, o diabo foi destruído. O que dava força ao pecado, o diabo foi destruído.
E o que dava força ao pecado, segundo a revelação do Evangelho, era a lei de Moisés. Ah, não acredita? 1 Coríntios, vamos ver. 1 Coríntios capítulo 15, versículos 56 e 57, que diz: Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, amados, a lei de Moisés foi o caminho do homem em relação a Deus, ou seja, a comunhão. E o problema é que na lei o homem não conseguia cumprir ela. Então essa lei a lei de Moisés, ela tornou-se opositora dessa comunhão com Deus. E o que tinha que ser feito? Era preciso fazer alguma coisa, as coisas não poderiam ser assim. Por isso que Deus enviou seu Filho. Romanos capítulo 8, versículo 3. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz: Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus fez o quê? Enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Então essa transgressão, hoje, ela ficou limitada ao quê? À carne. Agora, isso só pode ser concebido para a verdadeira igreja. A igreja dos justos feitos perfeitos. Que foi a ela que foi revelado essas palavras, que é o poder de Deus. Amados, isso nem em sonho passa pela cabeça de qualquer líder do sistema religioso. Eles pregam os discípulos de Jesus de Nazaré. Eles pregam a Jesus de Nazaré. Por isso, amados, que nós não servimos a Deus em carne. Aqui nós não jejuamos, por exemplo. Nós não ceamos. Por isso não nos batizamos. Por quê? Porque a carne está morta para Deus. E a carne é inimiga de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 5, que diz: Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte. Olha aí. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade ou pode ser. Tá aí, a carne é o quê? Inimizade, opositora às coisas de Deus. Por isso que a única que sabe lidar com estas coisas é a igreja verdadeira. Nós sabemos lidar com essa carne opositora de Deus. E todas as vezes que nós sentimos que esse diabo, o diabo carne, quer se manifestar, o que fazemos? Esmagamos essa carne, esmagamos esse diabo, esse Satanás debaixo dos nossos pés. E na realidade é com a mente de Cristo ativada. É que esmagamos debaixo dos nossos pés as nossas vontades humanas. E ela só pode ser suplantada com o verdadeiro conhecimento dessa revelação. Porque se não for dessa revelação, vai trazer tristeza, vai trazer engano e vai trazer a falsidade. Então, a verdadeira igreja dos justos feitos perfeitos entendem. E a igreja falsa, o que ela faz? Cultos de libertação. Por isso é que nossos abençoados católicos, protestantes, evangélicos, eles são crianças em Cristo. São crianças porque eles não têm entendimento. Eles leem, por exemplo, que o diabo anda como um leão rugindo, né? Anda em derredor, rugindo como um leão. E aí o que eles fazem? Se borram de medo. Eles dizem, está por aí o diabo, rugindo como um leão. Amados, eles são muito infantis. Eles acham que tudo o que está escrito na Bíblia é de sentido real. São crianças. Não sabem distinguir, como diz Jonas, né, a mão direita da mão esquerda.
Mas eles estão no reino, só que não sabem que estão. Jesus disse, né? Deixai vir a mim as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. O reino de Deus também é feito por crianças. Por isso, amados, que Hollywood está bilionário por causa dos filmes de diabo. Né? Aí eles colocam, enfeitam, colocam chifre, aí bota aquelas figuras horrorosas, pintam de vermelho. Um dos filmes que mais dá lucro para Hollywood é filme de terror. Fruto da imaginação das crianças religiosas. Outro dia eu vi um trailer. Jason versus Fred Krueger. Chegaram até a colocar dois mitos, né, do terror para lutar entre si para atrair as crianças. Por quê? Porque na verdade eles estão em apostasia, mas não sabem quem estão. E olha, apostasia quer dizer o quê? Apartar-se. Eles estão apartados da verdade. E do que eles estão apartados? Dessas verdades que foi entregue a Paulo, dessas verdades que foi entregue a você, a nós. Porque essa verdade somente a igreja verdadeira tem. E de qual igreja estamos falando? Da verdadeira. Mas, irmão André, aqui perto da minha casa tá cheio de igreja, em cada esquina tem uma igreja. Essas aí, amados, não são igreja. São sinagogas de um falso judaísmo. Aliás, tudo lá é falso. E eles não sabem disso. São crianças. Então, a igreja verdadeira, quando acorda do sono, desperta, igual esse versículo aqui, olha. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 10. É assim. Mas quando vier o que é perfeito, o que é perfeito? A revelação. Então, o que é, o que o é, em parte será aniquilado. Então, quando vier o que é perfeito, disse Paulo em Revelação, e hoje já somos perfeitos, sim ou não? Aqui Paulo fala de quando estava no sistema religioso, e um dia chegou o que era perfeito. E o que Paulo fez quando chegou a verdade a ele? O que ele considerou a antiga denominação dele, o judaísmo? Como esterco. É o mesmo que aconteceu conosco, sim ou não? Versículo 11, vamos prosseguindo aí. Esse versículo é muito interessante. Versículo 11, e diz: quando eu era menino, falava como menino. Olha aí. Sentia como menino. Não era assim quando nós estávamos lá na falsa igreja? Discorria como menino. Mas logo cheguei a ser homem. E acabei com as coisas de menino. Então aí Paulo diz de sua experiência na igreja falsa, igual eu e você. Mas logo que chega a revelação, acabei com as coisas de menino. Por isso que antes no sistema, a gente não ia à igreja. E hoje, meu amado irmão, se você faz parte do sistema religioso, você não pode dizer, eu vou à igreja, porque isso que você vai não é igreja. Você só pode ir a uma reunião como igreja se a ti foi revelado o que a Paulo foi revelado. Senão você vai a um caixote, uma igreja dessas aí falsos judeus. Amados, por favor, entenda, você só pode se reunir como igreja se tu conhece a revelação. Olha o que diz, vamos repetir Romanos capítulo 16, versículo 5. Vamos repetir, está aí, olha. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho. Então, somente através do poder de Deus, segundo o evangelho dado a Paulo, e a nós por revelação, que nós podemos nos reunir como igreja. Há 2000 anos, o que se ouve nestes lugares aí são discursos que contraria o que Cristo fez. São discursos vazios e que Cristo ressuscitado nunca pregou nestes lugares. Mas hoje, com o levantar da sua verdadeira igreja, hoje, sim, Jesus Cristo prega nesse lugar. Então não seguimos ao que Jesus de Nazaré fez, porque Jesus de Nazaré cumpriu a lei. Nós respeitamos o que Jesus de Nazaré fez, não seguimos. Amados, os protestantes, por exemplo, eles se gabam de ser a única igreja verdadeira e desdenham dos católicos, sabia?
Mas, sinceramente, igreja que foi chamada por Cristo, me respondam. Eles se gabam porque na época da Reforma, lá na Idade Média, surgiram os grandes homens, né, para eles, né? Lutero, Calvino, Zwinglio e tantos outros, todos esses reformadores. O que eles reformularam? O que os protestantes se gabam dos católicos? O que eles reformularam? Nada. Tirou a hóstia e introduziu a ceia. Tirou a penitência, mas colocou o jejum. Tirou o confessionário de pecado, mas o pecado ainda está lá na mente deles, sim ou não? Estes aí não reformaram nada. O que ele, Lutero, escreveu, 95 teses provando que a Igreja Católica vivia por obras, estabelecendo que o justo vive pela fé, e cravou aí em lugar, e daí se formou a grande reforma de Lutero. Só que você olha hoje para esse movimento que está aí, abençoado, não vejo ninguém vivendo pela fé, vivem por obras. Sabe por quê? Porque Lutero ainda necessitava de uma reforma. Porque não é ao que quer. Amados, isso não é para quem quer. Eles queriam. Você sabe quanta gente tem tentado reformar a igreja? Muita gente, muitas pessoas. Mas não tem podido. Por quê? Porque isto não é ao que quer, é ao que pode. E nisto aplaudimos ao Senhor. Porque a nós o Senhor pôde revelar esses segredos que estavam ocultos. E isso é a verdadeira reforma da igreja. Agora vamos ler Romana, parte B, do capítulo 16, do versículo 5, que nós já lemos. E a pregação de Cristo Jesus. Então a pregação aqui é de Jesus ressuscitado. E como isso é possível, André? É Jesus que está pregando? Sim. É porque a nós foi revelado o que é um pastor. Pastor não é cargo. Pastor é dom. E o que é um dom? O dom é o próprio Cristo. Porque os dons é para a revelação dos mistérios da igreja verdadeira. Ou para a igreja verdadeira. E Cristo, amado, só usa mortos. Cristo não quer saber de nenhum vivo. Esse evangelho só pode ser entendido pelos mortos. Mortos na carne, mas vivos no espírito. Romanos capítulo 6, versículo 4. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz: de sorte que fomos sepultados com ele no batismo, pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então só ouvem a Cristo ressuscitado os que morreram na carne, e os que ressuscitaram vivem em novidade de vida. Por isso ouvem Cristo Jesus pregar. Amados, veja como funciona essa revelação da igreja verdadeira. Na igreja verdadeira, atenção no que eu vou falar, essa parte é muito importante. Na igreja verdadeira, atenção, na igreja verdadeira não se ora por milagres. Porque aqui ninguém está atrás de sinais. Quem vive atrás de sinais são as crianças, né? Papai, mostra-me o Papai Noel, quero ver sinal. Assim está o sistema, buscando milagres. Buscam as coisas da carne, como a cura. Querem viver uma vida abastada e buscam isso em suas orações. E isso é bom, claro. Quem não quer ser curado e ter uma vida boa nessa vida, né? Nessa terra. Isso é bom, não vou negar isso. Mas no ministério do Espírito não se corre atrás de milagres. Aqui o conhecimento do Evangelho revelado te leva à cura, te leva à prosperidade, te leva à felicidade, te leva a tudo o que você precisa viver para viver bem neste mundo. E tem um detalhe, essa é a grande diferença. Nós aqui não precisamos ver para crer, porque aqui não há Tomé, nós cremos sem ver. Por isso que não pedimos para ser curados. Confessamos que somos curados. Aqui ninguém precisa pedir para ser próspero. Confessamos que somos prósperos. Confessamos que tudo vai bem no nosso casamento, que tudo vai bem no nosso trabalho, no meio em que vivemos.
Agora, amados, presta muita atenção nisso que eu vou falar para vocês. Quem é da verdadeira igreja, atenção, não deixa que estes olhos carnais te traia, porque os nossos olhos espirituais estão bem abertos. Vou repetir. Amados, a igreja verdadeira não deixa que os olhos carnais os traiam, se vê pela carne, porque os nossos olhos espirituais estão bem abertos. O que quer dizer isso? Ainda que não veja, mas eu creio. E porque eu creio, tudo vai acontecer, porque o que falamos é uma revelação e está escrito. Glória a Deus. Essa é a nossa maior garantia. Que engraçado, se torna até engraçado isso, né? A revelação está escrita, André? Está. Ninguém tirou isso da cabeça de ninguém. Está escrito. Porém, não é para quem quer, é para quem o Senhor quer. E que prosperidade é essa que nós falamos? Essa é a prosperidade, a maior delas todas. Escreve aí, abençoado. Você que está vendo esse vídeo e é a verdadeira igreja, escreva nos comentários. Diga aí, abençoado, é verdade. Se você estiver vendo essa mensagem ao vivo, escreva no chat agora, é verdade. Porque isso é a manifestação da verdadeira igreja. Porque os falsos dirão que é mentira. Eles não conseguem enxergar o que você está enxergando agora. Amados, até Jesus de Nazaré falava naqueles dias e para aqueles dias, porém nós vamos tirar essa palavra daquele contexto e aplicar nos dias de hoje que eu posso aplicar, que vai cair como uma luva. E o sistema adora esse versículo. Mateus capítulo 24, versículo 24, que diz: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Então aí estão todos esses sinais dentro do sistema religioso, amado. 99% desses sinais que vocês veem no sistema religioso foram falsos, foram inventados, inventaram milagres, inventaram curas, inventaram sinais e prodígios. E isso é feito para enganar você. E consegue enganar, porque essas pessoas estão submetidas a eles. Por isso, aos escolhidos enganam por um tempo, não o tempo inteiro. Porque quando a verdade chega, cai o quê? As algemas do medo, cai as algemas das suas doutrinas, cai as algemas dos seus templos, e o escolhido é livre. E agora sim, esse escolhido faz parte da igreja dos justos feitos perfeitos, que entende o evangelho dado a Paulo, que entende o que eu estou falando. Amados, uma outra coisa bastante interessante, eu até fiquei espantado com essa notícia que eu soube. Vocês sabiam que existe hoje igrejas dentro do sistema religioso preparando os seus membros, eles fazem um curso, se não me engano, por um tempo, durante uns 6 meses mais ou menos, né? Eles estão se preparando para a vinda do anticristo. Por quê? Porque muitos deles pregam que haverá a marca da besta. As pessoas só vão poder ter direito à sociedade, às coisas sociais, se tiverem a marca da besta, ou na testa ou na mão. Então, mediante isso, eles fazem um curso, né? E eles vão para onde? Eles vão para um monte, se baseando naquela passagem que diz para fugir para os montes, né? E eles lá aprendem a fazer sabão, aprendem a fazer pasta de dente, aprendem a sobreviverem em condições extremas. Eles treinam, fazem curso para a vinda do anticristo, olha só. Tudo isso para não receber a marca da besta. E olha isso, abençoados. Quando eu soube disso, o meu queixo caiu. Vocês sabiam que existe isso? Mas é isso que faz o sistema religioso com as pessoas. O sistema idiotiza as pessoas. Mas glória a Deus que Cristo nos revelou o seu evangelho. E jogamos fora toda essa tralha. E nós chegamos hoje, né? Muitos que chegam hoje em graça, chegam feridos pelo sistema religioso.
Por isso que quando você chega, ainda tem muito ranço religioso. Muito, muito ranço religioso para tirar. E o Senhor tem nos mostrado como está a mente dessas pessoas. Essas pessoas que são reveladas, que chegam em graça há pouco tempo. Muitos foram machucados, magoados. Muitos hoje se encontram tristes. Deus tem mostrado isso. Muitos corações abatidos. Muita gente ferida pelo sistema. Por isso, amados, que tem gente hoje que se diz estar pregando graça e, na verdade, estão disfarçadas. Eu não acredito que uma pessoa pregue graça e pregue uma desunião. São pessoas do sistema religioso infiltrados na graça. E estes pregadores falsos da graça têm dividido os abençoados. Principalmente para aqueles que chegam, né? Estão chegando agora no Evangelho. Muitos deles usam um discurso, dizem o seguinte: se tem oferta, não é graça, é sistema religioso. Essa semana mesmo teve um abençoado, teve a ousadia, pegou o WhatsApp lá da Graça Pura e falou lá umas poucas e boas para mim. E eu respondi: meu irmão, o que você pensa ou não é um problema seu. Não, se tem oferta, não é graça, é sistema religioso. Quem disse isso? Agora você imagina um abençoado recém-chegado do sistema religioso, ferido talvez nessa área da vida dele financeira, foi enganado por muitos anos, arrancaram tudo dele. E aí chega em graça e ouve um discurso desses. O que vai acontecer? Se tem ofertas não é graça, é sistema religioso. Aí entram em um canal igual a este, que pensamos em nos reunir como igreja, e que está aberto sim para os abençoados que desejarem contribuir dessa maneira conosco, nos ajudar, está aberto. Aqui não tem isso, abençoado. O que esse irmão vai pensar? Ué, Graça Pura é sistema religioso, porque lá eles recebem a oferta dos irmãos, não é assim? Isso é o quê? Divisão. Quem está causando isso no meio do povo? É o sistema religioso. Estão disfarçados, abençoados. Igual teve na igreja de Gálatas. Eu mostrei um dia desses aí. Entraram a espiar o que estavam fazendo, para espreitar a liberdade dos irmãos. É isso que querem fazer essas pessoas, dividir. E aí vão aprendendo o quê? Estudos distorcidos. Ou apenas ouvem fofocas. É por isso que quando Cristo ilumina os escolhidos para isso, logo enxergam isso e o que fazem? Mete o pé desses canais de Norex, que parece, mas não é. Vamos voltar aqui. Então, como eu ia dizendo, para encerrar agora essa mensagem, muitos chegam aqui dessa maneira, tristes, magoados, cansados, e chegam aqui em canais iguais a este, iguais ao do abençoado da família em graça, eu quero mandar um abraço para ele, do canal em Espírito em Verdade, quero mandar um abraço também, do canal do abençoado Elcio, do Jonas Barro de Curitiba. Então eles entram nesses canais e encontram o quê? Descanso, consolo para a sua vida. Vamos, para terminar, abençoados, vamos ler um texto em Isaías 40, capítulo 40, versículo 28. Lembrando que Isaías foi um dos profetas do Antigo Testamento que foi conhecido como um profeta que pregava sobre esses tempos, né? Os tempos do reino, que o reino de Deus estaria na terra. Vamos acompanhar aí Isaías 40, versículo 28, que diz: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento? Então, nestes dias, amados, só lembrando, o evangelho estava encoberto, o evangelho ainda era um mistério. Por isso que Isaías disse que não se pode mensurar, é inescrutável o entendimento de Deus. Mas hoje nós temos a mente de Cristo. Amados, e o que fará essa revelação quando ela é aclarada na vida de uma pessoa que vem do sistema, às vezes abatido, cansado, humilhado, ultrajado? Diz aqui, olha, versículo 29 e 30. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Versículo 31.
Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão como asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E é assim que se encontra a Igreja de Cristo, a Igreja Iluminada. E é por isso que você vem a este canal. Não é por causa de mim, não é por causa do símbolo da graça pura, não é por causa de nada disso. Ainda mais, abençoado, não pode ser, né? Eu arrasto um português aí que só Deus. Então, mas você vem aqui porque você tantas vezes olhava aquele versículo e aquele versículo não te dava nada, não te apresentava nada. E aí você vem aqui e ouve o que eu falo desse versículo, aí você diz assim: caramba, olha, eu passei tantas e tantas vezes por esse versículo e nunca me aclarou. É por isso que você vem aqui. Aí você diz assim: olha, agora isso vai mudar minha vida. Não é assim que acontece? Então você vem a esse canal. Porque você sabe que aqui, estes mistérios que esteve oculto desde os tempos eternos e que hoje se manifesta aqui, nessa hora. Sabe por quê? Porque essa é a maior característica da verdadeira igreja, da igreja de Cristo, da igreja dos escolhidos, porque vocês vêm aqui para ver a pregação de Jesus Cristo por Cristo Jesus. E isso o sistema não tem. E detalhe, nunca terá. Lá, eles só se transvestem e se disfarçam em graça. Mas nunca terão o que nós recebemos. Porque não depende do que quer e não depende do que corra. Bom, amados, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, espero ter sido claro nessa minha abordagem. A igreja verdadeira se caracteriza pela revelação do Evangelho do Reino dado ao apóstolo Paulo e se manifestado nesses dias de Romanos a Hebreus. Graça e paz aí e até a próxima mensagem.